Quem são os dois heróis da guerra na Ucrânia? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vou falar aqui um pouquinho sobre o tema de heróis. Existe uma corrente de pensamento que é aquela que não acredita na ideia do herói. Ela fala simplesmente que a história são forças de grupos sociais, que é essa classe contra aquela, que as coisas são meio inevitáveis. Eu não acredito muito nessa teoria. Eu acredito que de tempos em tempos, momentos difíceis, crises, exigem a presença de pessoas muito fortes, pessoas heróicas, que podem levar a história para um lado ou para o outro e fazer totalmente a diferença. Esse foi o caso, por exemplo, de Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, tão famoso, que confrontou os nazistas já desde o início, né, desde o dia 1 da ascensão de Hitler. Ele apontava o perigo, alertava o mundo livre sobre exatamente o que era o nazismo, e sempre com discursos consistentes, até o momento que ele virou primeiro-ministro, e com a força de vontade dele, com a liderança, ele fez com que a Inglaterra enfrentasse os nazistas, mesmo que sozinha, contra a Europa inteira, debaixo do domínio nazista, e acabou ao longo de 6 longos anos de guerra, vencendo a Segunda Guerra Mundial, libertando o mundo desse perigo nazista que poderia estar até hoje. E hoje na Ucrânia, guardadas as proporções, outra época, outra situação, eu queria citar aqui duas pessoas que para mim são muito marcantes por motivos diferentes, que são grandes heróis. O primeiro é o Volodymyr Zelensky, não sei se falei certo o nome dele, obviamente o presidente da Ucrânia eleito. É um cara que foi eleito há 3 anos atrás. A Ucrânia é uma democracia com bastante diversidade, é um país pequeno que estava tentando se libertar aí das garras da influência russa antes do comunismo e encontrar seu caminho como um membro da União Europeia, né, se aproximando mais dos países livres da Europa. E o Zelensky, ninguém esperava nada dele, né? O cara é um comediante que virou presidente lá, de repente o país é invadido e imaginam na cabeça do Putin e do resto da gangue dele dos russos que o cara ia capitular, ia se render rapidamente ou fugir do país, então seria um passeio no parque, né? A Rússia iria absorver a Ucrânia rapidamente, sem grandes impactos, o mundo ia dar uma esperneadazinha, mas a Rússia ia ter o seu objetivo cumprido. E nada foi mais distante da realidade. Um tweet que foi muito marcante, muita gente deve ter visto, foi quando os Estados Unidos ofereceram para retirar Zelensky e a família dele. Ele tem filhos pequenos, né, uma família que estava ameaçada pelo exército russo de matarem ele e a família. Ele é o alvo número 1 dos russos e ele respondeu famosamente: eu não quero carona, eu preciso de munição, queremos nos defender. Então ele, nesse momento difícil, né, quando a pessoa pode escolher entre o caminho fácil de se render, de se acovardar, ou o caminho certo de fazer o certo, ele escolheu fazer o certo e fazer o que o líder tem que fazer, que é dar o exemplo, é estar na linha de frente, conclamar os seus seguidores, os seus liderados e unificar o país para repelir a invasão russa. E não só fazer o certo, mas fazer do jeito certo, porque é um cara inteligente. Então ele entendeu o jogo das redes sociais, o jogo que você tem que ganhar a opinião pública mundial. Então ele está muito ativo nas redes sociais e ele está disparando pedidos para diversos países de ajuda, apelos nas redes sociais, mostrando o que a Rússia está fazendo lá na invasão da Ucrânia, né, a agressão contra o país dele. Vai sair provavelmente como um grande herói. Esperamos que a Ucrânia resista a essa invasão e rapidamente chegue em negociações. Agora, o segundo herói do momento, que vocês podem concordar ou não, eu só estou colocando para provocar aqui a discussão. É bem mais polêmico, bem mais inusitado, mais diferente. Eu acredito que o segundo herói, para mim, é o Elon Musk, o dono da Tesla, da SpaceX. O que aconteceu? Teve um dia de manhã, umas 11 da manhã, o ministro do interior, um dos ministros lá da Ucrânia, viu que a Rússia estava bombardeando as estações de celular, estava destruindo a infraestrutura de internet, tentando fechar a internet da Ucrânia, porque eles viram que eles estavam perdendo a guerra de propaganda. Então eles falaram, cara, vamos calar a Ucrânia, vamos acabar com a internet lá. Esse ministro do interior manda um tweet diretamente para Elon Musk, falando o seguinte: olha, Elon Musk, você fez foguetes que vão para Marte, você fez tal e tal tecnologia, nós precisamos que você coloque o Starlink, que é o satélite que o Elon Musk inventou, né, diretamente para a Ucrânia. Eles queriam que fosse disponibilizado para a Ucrânia internet via satélite, um sistema que o Elon Musk criou. Cara, passa tipo 10 horas, vem a resposta do cara. Não é resposta tipo, ai, vou criar um subcomitê para avaliar, pode deixar, estamos com vocês, ucranianos, vocês têm a nossa coração, vou aqui fazer uma coalizão de não sei... Não, ele tweetou: Starlink está no ar cobrindo toda a Ucrânia, estamos mandando mais estações em breve. Ou seja, feito. Eu achei isso tão bonito, cara. É tão bonito. Vamos refletir um pouco sobre o significado histórico disso, cara. Quando um Estado, que é uma vítima de invasão,
pede apelo não para um organismo multilateral que vai fazer 1000 negociações e 1000 discussões e talvez vai fazer uma sanção aí de alguma minúcia que não vai mudar nada. Não, ele pediu para um cidadão particular, um empresário, que é o Elon Musk, e o cara, em horas, fala, ó, chamou a equipe dele, falou, pessoal, precisamos ajudar a Ucrânia, eles querem Starlink, eles querem satélite, internet, botar no ar, aperta um botão, faz acontecer. Só uma pequena parte, o Elon Musk, para quem não conhece, nasceu na África do Sul, e ele migrou para o Canadá inicialmente, trabalhou, cara, limpando cano de indústria pesada, um trabalho super perigoso, cheio de fuligem, começou do zero mesmo, aquele sonho americano, sabe? Conseguiu migrar para os Estados Unidos, fez uma faculdade de engenharia, ralou, estudou, trabalhou junto. O cara que, sim, se fez um gênio com uma força de vontade surreal, devorador de livros a vida inteira. Realmente, assim, existem pessoas que nascem no mundo, pessoal, que é 1 em 1 bilhão. É admirável, caras como Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, são caras que são tão fora da curva em capacidade, em execução, em visão, né? Então, são pessoas que enxergam o futuro. Ele enxergou na questão dos foguetes, a viagem interespacial era possível fazer, ele precisava baratear o custo de foguete, que era super ineficiente, super caro, feito por governos. Então ele criou a SpaceX, uma empresa de foguetes que baixou mais de 10 vezes o custo de lançamento de foguetes e virou uma das principais empresas de foguete do mundo. E depois, olhando para a questão ambiental do carro elétrico, ele criou a Tesla, que faz esses carros maravilhosos, aí, super objeto de desejo, que estão barateando bastante e que tende a crescer, né? A Tesla vale hoje mais do que as outras montadoras somadas. Ele liderou, ele trouxe os melhores talentos para embarcar na visão dele, ele motivou, energizou um time, ele rala pra cacete, ele inventa coisas novas, ele cria o futuro. E com isso as pessoas pagam pelos produtos dele livremente, ninguém é obrigado a comprar um Tesla, entendeu? Ao contrário do governo, que vai lá e mete uma arma na tua cabeça e fala assim, ó, me dá o imposto aqui, senão você vai pra cadeia. Ninguém é obrigado a ir na loja da Tesla e comprar. As pessoas vão porque querem aquela maravilha tecnológica criada pelo Elon Musk. Ou as pessoas que usam os foguetes dele para lançar satélites, etc. E a organização do Elon Musk, ele foi lá, olhou o problema e fez a coisa certa pelo motivo certo. Entendeu? Ele falou o seguinte, existe uma agressão no mundo, existe um agressor, que é a Rússia, existe um país vítima, e eu vou ficar do lado da vítima, porque eu não quero um mundo gangster em que países mais fortes invadem e conquistam os seus vizinhos mais fracos. Tomou atitude, entendeu? Ele fez, ele aconteceu. Isso é muito bonito. É interessante que pessoas como ele são tratores, sabe, que movem a humanidade para frente. A cada época sempre teve um Elon Musk da vida, alguém que enxergou à frente, enxergou o futuro, enxergou um jeito que faria a vida das pessoas melhor. E a cada etapa houve gente querendo botar o cara na fogueira, falando mal, querendo derrubar, querendo com inveja, sabe, pegar as coisas dele. Foi exatamente curioso que nessa semana que passou, justamente a professora de história do meu filho falou do Elon Musk, no sentido de que eu odeio esses bilionários, se eu pudesse eu pegaria e tiraria esses bilhões de caras como o Elon Musk, né? Que ela não entendeu nada, entendeu? Ela não entendeu nada, porque é como se fosse uma mentalidade de que tem uma pilha fixa de grana, entendeu? De dinheiro, e que se o Elon Musk ele tem X bilhões é porque outro ficou sem. E não entende que o cara criou essa riqueza. Ele criou com a genialidade dele, com a capacidade de execução, capacidade de definir um sonho, de agregar pessoas em volta, de fazer acontecer. Assim como agora ele está conseguindo, através da tecnologia que ele criou, disponibilizar a internet para um país vítima de agressão, que é a Ucrânia, conseguir se comunicar com o mundo e assim dar mais esperança para que os ucranianos consigam parar essa guerra, fazer com que os russos, que são soldados lá, que também não tem nada a ver com a história, estão obedecendo ordens, possam perceber o que está acontecendo e começar a se revoltar contra o verdadeiro vilão, que é o regime gangster autoritário que está na Rússia. Um país desenvolvido é aquele que valoriza e abre espaço para que os grandes criadores de riqueza possam fazer aquilo que eles fazem bem, que é trazer prosperidade e puxar o país como um grande motor da economia e da sociedade.